housing. Thank you very much. Unfortunately, I'm not able to give this presentation in Portuguese, but I'd like to thank all of those who made this conference possible, organizers, Cristina and all the collaborators. Então eu vou falar, vamos falar agora em ordem alfabética, então vou continuar com E, de Europa, e vou apresentar a Europa em 30 minutos. Como todos sabemos que a Europa não existe, não tem essa coisa que se chama de Europa, tem uma variação muito grande de locais. Porém, é útil, às vezes, num conceito operativo, enfatizar algumas diferenças, principalmente com relação a outras partes do mundo. Então, a minha apresentação é seletiva e é informada sobre experiências subjetivas. Eu sou alemão, eu ensino numa escola na Escócia, eu tenho experiências em alguns países, então eu vou mostrar tendências, especificidades e realizações e desafios nos últimos 30, 40 anos aproximadamente. Essas tendências são típicas mais para o mundo ocidental, principalmente no norte, mas claro que existem exceções também. As cidades europeias não são típicas. É uma coisa muito banal, mas se você comparar com outras partes do mundo, as cidades europeias não são novas. E isso, bom, se aplica, primeiro, principalmente para o ambiente de construções. Cidade como Viena, 50% das fábricas urbanas, do tecido urbano, foi construído há mais de 100 anos atrás. Em Berlim, apesar da destruição da guerra, ainda é 30%. Então, isso é muito diferente das cidades da América Latina e também é diferente das cidades da Ásia, que também geralmente estão antigas, mas não em substância. As cidades europeias são comparáveis, são estáveis demograficamente, e a Europa lida com cidades que não mudam na extensão da maneira como ela acontece em outras partes do mundo, principalmente na América do Sul e na Ásia. E parece que as cidades são comparativamente ricas. Essa foto mostra uma das áreas piores de Berlim, com grandes problemas em termos de violência interna, crime, escolas ruins e também muita imigração de população, alto desemprego. Porém, apesar disso, quando você olha essa foto, olha, tá vendo? Parece que tem um trânsito, tem biblioteca pública. Então, apesar de esta ser uma área que os políticos alemães tendam a focalizar, que todo mundo que também olha aqui fala, mas qual é o problema? Parece que aqui não tem problema nenhum. Nesse sentido, eu vou falar então sobre realizações e desafios em conjunto, porque às vezes é difícil distinguir um aspecto do outro. Frequentemente, o desenho urbano europeu e nos últimos 40, 50 anos tem mostrado como uma história de sucesso, apesar de que o planejamento moderno de cima para baixo fala sobre você vê demolição de bairros inteiros, tirando as pessoas de suas moradias. Agora, tudo isso, felizmente, chegou a um fim. Felizmente, agora, esses princípios do desenho urbano moderno são princípios geralmente aceitos. Como as pessoas aqui
existe agora uma consciência sobre a história urbana, que é uma mistura funcional de diferentes tipos de trânsito, de tráfego, que é a construção e bairros densos e compactos. Por exemplo, São Paulo pode ser um bom exemplo para o planejador o europeu, porque as pessoas vivem em áreas como a Higienópolis, que é bem densa e tem muitos prédios. Isso não acontecia na Europa 50 anos atrás, e também isso não acontecia em muitos outros lugares. Então, é algo que os planejadores na Europa geralmente não faziam. Isso, na Europa, tem uma rejeição geral da cidade moderna. E quando eu digo moderna, eu quero dizer que o modelo de Le Corbusier, que são esses arranha-céus e cidade, por exemplo, que geralmente foi removida, revisada. Muitos países europeus, eles patrocinam arte, eles têm programas de demolição de prédios. Aqui vocês podem ver aqui também um exemplo de Glasgow e outras cidades do modelo na Europa. O que tem ocorrido é também uma questão dos princípios básicos de planejamento, porque o planejamento na Europa tem sido muito conectado com o estado da intervenção e a rejeição dos modernistas do modelo de cima para baixo também está ligado à diminuição gradual do Estado. Então, isso significa que, juntamente com a limitação do Estado, que é encontrado em muitos países europeus, também significa o fim do objetivo geralmente aceito de fornecer igualdade para todos. Por exemplo, significa o fim do objetivo geralmente aceito de que o Estado é responsável por moradias. Então, essa foto que eu estou mostrando aqui, que é um plano para Glasgow, que também implica na demolição de todo o centro vitoriano da cidade. Felizmente, isso não ocorreu. Foi altamente criticado e teve ativistas bem agressivos contra isso, queria deslocar milhares de pessoas, e claro que isso é uma coisa ruim e não deve ser feita. Porém, isso aconteceu justamente com essa visão, e o que podemos dizer que, de um certo modo, que os bebês eram tirados da bacia. Então, esperamos que essa ditadura não ocorra mais no planejamento de cidades, mas que também esse objetivo não seja mais buscado nos padrões de vida. Então, qual é o desafio agora? As cidades correntes estão longe de ser um plano justo, muito menos do que as cidades americanas e outros países do mundo. Elas são autoridades ainda poderosas que exercem um grande poder no regulamentação do mercado e também das diretrizes de planejamento. Isso é diferente dependendo do país europeu. Então, dadas essas especificações, eu gostaria então agora de mostrar para vocês uns desafios e realizações e o que está acontecendo. Quais são os desafios? O planejamento está cada vez mais se concentrando em certas áreas da cidade, em alguns bairros e em grandes desenvolvimentos. Uma das críticas que tem vindo juntamente com o planejamento da Olimpíadas de Londres, por exemplo, é que ele está concentrado numa área que já estava se desenvolvendo. Então, basicamente, áreas onde esses novos desenvolvimentos, esses esforços de regeneração estão sendo feitos em áreas onde os valores de propriedade já estavam subindo. Então, basicamente, a crítica é que só acelerou o progresso dessas áreas. Um grande desafio é que a responsabilidade anterior por moradias é algo
que o Estado agora está desistindo. Esses números mostram na Alemanha, mas você pode encontrar desenvolvimentos similares em outros países também. No Reino Unido, tem o direito de comprar esquemas desde os anos 80, onde as pessoas que alugavam, que podiam comprar os apartamentos. Existem, então, esses esquemas de compra também na Rússia e também em países da Europa. Isso, apesar do fato de que os desenvolvimentos maciços de moradias desenvolvidos nos anos 50 e 60 foram muito bem sucedidos em fornecer padrões de moradia modernos para uma grande parte da população. Mas era muito ruim, basicamente, em sustentar esses padrões, manter essas moradias. Então, era um bom planejamento, mas a manutenção ruim. Então, o que vai fazer? Vamos nos livrar do problema de manutenção. Então, o que os planejadores estatais falaram, vamos vender esses apartamentos e, obviamente, funciona em alguns bairros. Se você tiver, se o pessoal for rico, eles podem comprar, mas isso não funciona em bairros pobres. Então, no fim, isso leva a uma polarização então, nunca houve precedente onde o mercado conseguia fornecer para toda a parte da sociedade, onde tinha essa intervenção do Estado. Mas os políticos e os planejadores europeus ainda estão agindo contra o melhor conhecimento. Planejamento, geralmente, agora reconhece o Oriente no sentido de que o plano que eu mostrei antes para Glasgow, que ia destruir o centro, agora não é mais feito. Existe uma certa consciência de que a história precisa ser preservada. Mas, como sabemos, a história nunca é neutra. Às vezes, as tendências, os desvios são óbvios, às vezes menos óbvios. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo vilas urban villas e outras. É um retorno a uma tipologia típica na Alemanha, que foi mostrado nos anos 80. Mas, ao mesmo tempo, essa variedade histórica enfatiza a proveniência das classes burguesas, classe média. Do lado direito, uma reconstrução, uma reinvenção de um núcleo medieval. E isso foi também uma declaração política, mas essa declaração política que foi baseada sem especificação, uma vez foi realizada sobre o governo socialista, sempre sentiu de alguma maneira ameaçado por historiadores e que às vezes chegaram a resultados que não estavam alinhados com a história dos socialistas. Então, eles ficaram intimidados em celebrar o passado da cidade, mas ao mesmo tempo queriam comemorar o fato de que esse núcleo foi preservado. Então, temos aqui uma declaração política através de falta de especificidade. Então, tendo feito um resumo desses desafios e realizações, gostaria de olhar agora, então, e dar uma olhada em bairros históricos contemporâneos. O que significa? São antigos bairros com novos prédios e como eles foram planejados, para quem eles foram feitos nas cidades europeias nos últimos 40 anos. Vocês vão ver grandes diferenças. Vamos ver as diferenças. Um exemplo é Berlim. Berlim é caracterizada por esses bairros do século XIX, que foi construídos principalmente para moradias. Até 1900 eram usados como desprezavam
para tirar a miséria dos trabalhadores. Desde 1970, teve uma reinterpretação. Exatamente os mesmos prédios, as figuras da esquerda e da direita, foram produzidas pelas mesmas instituições, por um governo, instituições de planejamento governamental, que olhavam esses prédios numa perspectiva especial dos anos 70, do lado esquerdo, que basicamente esses prédios eram ruins, deveriam ser demolidos, e uma perspectiva bem diferente do lado direito, implicando que esses prédios deveriam ser transformados. Então, vocês podem olhar até a linguagem visual. As crianças aqui do lado esquerdo, elas estão deprivadas, e do lado direito elas estão em paz, brincando. Vocês podem ver que... Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vocês podem ver a diferença. Esse é um desafio desses bairros que houve uma total reinterpretação. Atualmente, numa dessas áreas, em muitas dessas áreas, temos problema oposto de 20 anos atrás, a identificação e a remoção de moradores pobres. Isso foi através de leis de aluguel. E ainda um visitante falava: vocês estão vendo cenas antigas, ainda tem pessoas consertando a calçada, bicicletas, pessoas, cafés nas calçadas, que então quer dizer que os moradores pobres foram removidos da área. Temos uma situação muito diferente em distritos antigos de Paris. Paris tem uma tradição muito antiga do envolvimento do Estado. Isso está acontecendo até hoje. Paris também, e o centro de Paris, sempre foi popular, nas classes populares. Nunca foi um centro abandonado, como em outras cidades, como, por exemplo, nas cidades norte-americanas. E lá existe uma grande tradição em Paris de planejar grandes projetos. É uma tradição que começou em projetos nos reis franceses nos anos do século XVIII e XIX. Então, dois desses projetos que vocês estão vendo do lado esquerdo são os primeiros que já entraram nas narrativas padrão no desenvolvimento urbano dos grandes arquitetos, que são muito comemorados no mundo todo. Que é o Centro Pompidou e o Parc de la Villette, um projeto num bairro de Paris. Mas, se olharmos ao que aconteceu lá, esses projetos foram geradores não apenas de uma revitalização, mas, ao mesmo tempo, a gentrificação. Esses dois planos, é um pouquinho difícil de ler aqui, que as letras são pequenas, mas, basicamente, azul são as pessoas ricas, e no plano de cima, o vermelho e rosa, pessoas pobres. Embaixo, o verde, pessoas pobres. Então, aqui é uma diferença entre os bons e os ruins. Vocês podem ver, então, que aqui os bairros Belleville, aqui das pessoas pobres, e aqui vocês estão vendo embaixo pessoas ricas, pobres. Então, vocês estão vendo aqui Le Marais, que é perto do Centro Pompidou, e pessoas pobres. E aqui temos as pessoas ricas. Então, está tendo uma gentrificação e uma troca, né? Então, isso é uma realização ou um desafio? Em Viena temos também uma situação muito diferente. Tem também um tecido urbano, mas eles vieram mais tarde, a urbanização. Esses planos de reurbanização não eram comuns em 1950, mas só nos anos 70. Então, um movimento de protesto grande em 74 conseguiu preservar esse bairro, que é Spittelberg, de ser demolido. Também era uma cena de arte, é um local de arte. Mas o que é importante dizer é que
Esse bairro, na verdade, não sofreu dessa gentrificação. Um dos motivos pelo qual houve essa regulação que incluiu proteção de inquilinos. Então, podemos perguntar como que, nesse contexto, o Estado não fez pressão para, basicamente, vender os apartamentos de propriedade do governo ou do Estado e por que eles mantiveram certo número, um nível de bairros. Então, podemos ver o motivo aqui em Viena, são razões que não tem muito a ver com o planejamento ao nível local, Tem a ver com mudanças geopolíticas. Viena tinha uma melhoria da economia em resultado da queda da cortina de ferro e se tornou um centro na Europa do Leste. Conseguiram, então, manter essas perdas porque não havia investimento suficiente, então eles tinham que parar com esse envolvimento estatal. E o último ponto que eu gostaria de fazer, basicamente, é mostrar esses bairros neotradicionais. Isso significa bairros que usavam alguns tipos de princípios chamados bairros neotradicionais mas na verdade são bairros novos e vocês vão encontrar essa tendência em toda a Europa, mas em níveis diferentes formas. É Berlim. Em Berlim, nós temos um local específico, condições específicas locais, que é uma classe média que antigamente queria morar no centro da cidade, que tinha um estilo de vida, que gostava de entretenimento, gostava de morar no centro da cidade. E também tinha dinheiro, que os franceses diriam bourgeois e boêmio. Eles gostam de morar no centro da cidade. E um dos bairros que basicamente foi construído para esse tipo de pessoas foi o chamado townhouses. Em termos de arquitetura, está relacionado a um discurso, uma tipologia de uma arquitetura comum conectada com a sobrevivência de corredores e espaços abertos, e etc. Mas, politicamente, elas vêm de uma atitude de novos burgueses. Eles se concentram em individualidade numa comunidade específica. Então, tem uma conexão muito grande em trazer as pessoas da burguesia para a cidade. E isso, a ideia subjacente que esse Estado deveria ser substituído por uma comunidade cívica forte. Não é necessário dizer que essa atitude vem de muita romantização da cidade burguesa dos séculos 80, 18 e 19, que as pessoas que moravam no centro também queriam ter escolas públicas e não estavam felizes quando as crianças eram educadas juntamente com imigrantes pobres. Um bairro similar, novo tradicional, foi encontrado aqui um país na Holanda, um país que tem pouco espaço, tem pouca infraestrutura, é mais difícil de fazer na Alemanha. Isso foi criado depois de um master plan que Adrian Goes fez nos anos 90, que foi feito, existem prédios de vários arquitetos, mas esse lado aqui de cima é perto do canal. Cada um desses prédios tem que acomodar carros também, então eles precisam fazer garagens acima. Tudo bem, eles conseguiram fornecer esse bairro vivo e denso, mas isso só poderia ser aceito em áreas com muitos carros, um carro por casa. Uma situação muito diferente em Glasgow. Glasgow é tipicamente diferente em relação
a renovação urbana dos anos 50. Esta área, nos anos 50, era considerada uma das áreas de favelas piores, quando os primeiros planejamentos urbanos foram feitos com prédios, né, arranha-céus, por exemplo, aqui a Elizabeth Tower e outros prédios que se tornaram famosos, e basicamente mudou em outra direção, com com uma manutenção que era muito difícil, e finalmente a pressão política derrubou esses prédios porque o Estado não podia garantir a sua manutenção. Então, o que aconteceu em seguida foi que, no ano 2000, isso foi construído como um projeto piloto, e podemos ver novamente aqui que também uma renovação, foi uma revivência desses prédios de moradia. Então, Berlim foi um modelo disso. Aqui temos casas de moradia múltipla e também com quintal. Seu sucesso foi bem sucedido no sentido de que era um bairro bem vivo, mas a parte que não teve um bom sucesso, não teve muito êxito, foi a que serviu como um projeto piloto e teve muito que esses quintais eles não gostavam muito nesses bairros, e então continuaram a construir fileiras de casas. Foi construído predominantemente para proprietários. E isso coincidiu com a mudança na Escócia, onde a sociedade, que era geralmente de inquilinos, pessoas que alugavam, e mudou para a maioria de proprietários. Então, houve muitos subsídios do país para esses proprietários podiam ter lucro com isso, e que criou uma série de outros problemas. Então, para concluir, dessa seleção bem diversificada de assuntos, eu diria que o paradigma de densidade e uso misto funciona melhor do que o paradigma moderno de cidades orientadas por carro. E claro que isso concorda com a maioria dos planejadores da Europa moderna. Ao mesmo tempo, não podemos olhar esses paradigmas de desenho como se eles fossem apenas sobre desenho, porque tem muita relação com o papel do Estado. Esse é o elemento-chave atualmente, de forma que o fato de que isso diminui, essa lacuna entre os ricos e os pobres está se ampliando, isso é uma ameaça, ameaça a estabilidade e a coesão. Isso no mundo todo ocorre, mas principalmente nos países onde a separação entre ricos e pobres é maior. Isso aumenta os crimes e muitas outras consequências também. Eu diria aqui que essa é o maior desafio do momento. Mas, em contraparte, podemos ver que a taxa de intervenção estatal é indispensável. E, na realidade, isso tende a funcionar melhor. Muito obrigado pela atenção.